Eu também não. Não. Bom, deixa eu apresentar. Então, temos Opa, aqui a Gleice é companheira amiga do Renê, do Radinho de Pilha. A isso. Bia, ela é do grupo do jornalismo político. A Ênia, o Davi fez o curso de jornalismo político na prática há 15 anos. Que Olha só. legal, que legal. Parabéns, Davi. É, Olá, e Beatriz. Oi, esse boa é noite. o Renê, que a gente estava conversando aqui, se atualizando da vida, porque faz muito tempo que a gente não se vê, nem lembro quando foi a última vez que a gente se encontrou, Também não, talvez faz tomando um muito tempo. café, com certeza foi tomando um café. Foi tomando um café ali na Zona Sul, ali perto dali da. Como é que chama aquela rua? Não entrega o endereço, não entrega, não, 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 somos só não. nós aqui, então tá, Tá beleza. bom. Por enquanto, porque o grupo de aí tem um ponto, o grupo de jornalismo político tem muita gente, e por ser jornalismo político, tem muita gente que a gente não sabe quem são as pessoas, obviamente, em nenhum Uh, grupo. Então, não claro. sabe, entendeu? Nós não É sabemos. incognito, incognito, tá bom. Exatamente, por exemplo, aqui nós sabemos quem são as pessoas. Nesse exato momento, eu sei quem são as pessoas. A Maiara, nós interagimos com a Maiara, que vai entrar agora. Tá bom. Muitas pessoas que estão inscritas, nós já sabemos quem são. Mas tem muita gente lá que nós não sabemos. Não, inclusive, teve uma pessoa que eu tive que expulsar, que era um desembargador. Que medo, hein? Que medo. É, eu também, por exemplo, E no você Radinho também. falou sobre o WhatsApp Grupo Fantasma, que tem gente lá que é fantasma. Tem gente lá que é E fantasma. Sempre são tem, qualquer lugar tem, é um inferno isso. tantas É, pessoas que só algumas se manifestam. é. A Na Bia, a verdade, Bia é rata, a Bia é investigadora aí, jornalista investigadora, ela é ninja dessas coisas de redes sociais também, Renê? que legal, Bia. Bia, na verdade, assim, desde que começaram as primeiras Eu entendi o comunidades que você online. quis dizer com fantasma, entendeu? Eu só estou dando mais Não, uma não, ponte à pessoa que fica no grupo e não se isso, manifesta nunca, não fala nada isso. nunca. Isso, desde que existe comunidade online, existe o que a gente chama de lurker. Lurker é aquele cara que fica na moita. Ele não se manifesta, ele não fala nada, ele só fica sugando as informações. Às vezes é porque, sei lá, o cara não tem iniciativa, às vezes pode ser uma coisa oportunista, mas lurker sempre teve. Né? Mas o risco que eu acho que cresceu agora, com essa polarização, com o gabinete do ódio, né? Com essas coisas mais profissionais de gente fazendo assédio, não é o cara ser lurker, não é só que ele está ali na moita, né, a mosquinha na parede. Não, o cara pode estar espionando. Né? Esse é um risco concreto sempre, né? Mas paciência. Mas lurker sempre teve. Na verdade, quando você tem uma comunidade, mais ou menos, quem é realmente ativo, se a comunidade cresce um pouco mais, é 15, 20%. O resto fica na moita. Né? Caso. Dá mute, dá mute no grupo, olha de vez em quando. A taxa de participação real é na faixa de 20%, quando muito, né, no geral. Mas aí, assim, é uma pergunta. Mantém assim, ou faz um subgrupo com quem só é ativo, Não entendeu? adianta, eu acho que é um fractal. Sabe fractal que quanto mais você fecha... Não, se você quiser fazer um grupo só com os ativos, você pode fazer. Né? Mas aqui depende do seu propósito. Por exemplo, eu faço questão de tudo que eu publico seja público e gratuito. Então, eu não quero limitar nada de maneira nenhuma, mas esse é o meu trabalho. Né? Agora, se de repente você tem um grupo de trabalho fechado, em que a identidade é fundamental e que você quer realmente, mas é uma opção, né? Mas eu sempre preferi, no meu caso, deixa ter lurker, deixa ter oportunista, deixa, porque de alguma maneira, alguma semente cai em algum lugar e acaba frutificando. Né? Mas aí depende do perfil de cada, do que você está fazendo. Né? Entendi. Pois é. Você escutou o episódio de hoje do No Stupid Questions? Não. Do podcast No Stupid Questions? Não, hoje não. Não, hoje domingo foi um domingo dominical. Vai bem de encontro com o que você pretende conversar hoje. A questão dos algoritmos de não ser, como o mundo não ser binário. Pois essa é uma questão. Posso começar já? Pode falar. O pessoal vai gente, estar me mandando mensagem aqui, bota não sei lá, pode falar. Bom, mas isso vai estar gravado de qualquer maneira. Vai estar gravado. Bom, estou super honrado da Roberta ter me convidado para um grupo desses. Assim, não, estou falando sério, porque, na boa, hoje não tem nada que eu preze mais do que jornalistas. Aliás, outro dia, a BBC lá de Londres, ela fez lá um post qualquer no Twitter
E eu comentei, eu falei, olha, acho que era sobre o Afeganistão. Eu falei, vejam só, né? Aqueles soldados fortemente armados, eles vão, mas os jornalistas ficam. Quem é mais corajoso? E aí, no fim, a BBC tem um canal que chama Over to You, que eles abrem um espaço para os ouvintes. No fim, o cara entrou em contato comigo, eu gravei um áudio e acabou passando na BBC de Londres, e eu falei a mesma coisa. Eu falei, cara, coragem hoje é de um jornalista que vai para o Afeganistão, que vai para o Líbano, que vai para o Iraque, ou que vai cobrir, né, uma passeata do Bolsonaro na Paulista. Isso sim é coragem. O resto é, né, que nem os nossos milicos de Araque, que não servem para nada. Né? Isso sim é coragem. Então, eu fico super feliz de estar aqui e fico feliz que exista mais gente, sobretudo gente jovem, abraçando essa carreira, né? Porque a gente precisa mais do que nunca. Né? Mas acho que, bom, primeiro, muito legal estar aqui. Eu não sou radialista, não sou jornalista, na verdade, eu fiz comunicação, mas eu fiz rádio e TV, o que significa que eu me formei como radialista. Eu cheguei a trabalhar em telejornal, veja só, cheguei a trabalhar em TV, cheguei a trabalhar em telejornal, isso nos anos 90, mas TV, quando você trabalha no telejornal, você tem... O jornalista faz o conteúdo e todo o resto, desde o caboman até o produtor, é tudo radialista. Então, minha formação é radialista. Né? Até hoje eu continuo, é engraçado, porque eu acho que eu saí da televisão, mas a televisão não saiu de mim, porque a minha casa tem tripé, câmera, luz, microfone, eu produzo podcasts, eu produzo videocasts, a televisão não saiu de dentro de mim. Mas acho que o que abriu a oportunidade para eu estar conversando aqui com vocês hoje é porque, em algum momento, eu comecei a trabalhar com web em 96, faz muito tempo, faz 25 anos. E era engraçado porque eu tinha acabado de sair da faculdade, né, eu ainda recém-formado em radialismo, e eu tinha aquela coisa, você tem a indústria cultural, que é uma coisa do mal, você tem o monopólio, a Rede Globo, né? Então, aí quando surgiu a internet, parecia uma coisa libertária, parecia que você ia dar uma reviravolta. Ninguém falava disrupção naquele momento, essa palavra maldita não existia. Mas, então, ia ser uma coisa revolucionária, libertária, e então eu entrei cheio de ideais românticos, né? Vamos empoderar as pessoas, né? Vamos conectar todo mundo. E acho que não fui só eu, né? Muita gente tinha esses... Lógico, muita gente entrou pela grana, todo mundo queria ser o novo Bill Gates, mas muita gente entrou porque tinha um sonho, né, de ter um mundo mais livre, mais democrático, tal, com mais vozes, né, mais diverso. Mas o que acontece, e aí eu tenho que dar mão à palmatória, eu errei, ponto, errei muito, porque eu acho que eu tinha essa pretensão iluminista de achar que eu sabia qual era o caminho para a humanidade, né, a vanguarda da intelectualidade, e aí a hora que a gente empoderou as pessoas e que elas começaram a, sei lá, criar o próprio conteúdo, criar seus próprios canais, criar seus próprios grupos, né, aí eu falei... Uau, é isso então? As pessoas não são exatamente o que eu estava... Né? Eu estou aprendendo com todo mundo. Essa foi a primeira fase, eu não digo que foi uma desilusão, mas foi assim, um despertar. Mas aí o que acontece... Você errou, você reparou, você foi um dos primeiros a perceber. Isso, e comecei a levantar a bandeirinha, porque o que acontece? Quando surgiram as redes... Você já tinha alguns tipos de rede social... que era diferente, que era grupo, que era Messenger, ICQ, né? Mas quando surgiu o Orkut, que era uma coisa, uma bola quadrada, né? O Orkut não era um projeto comercial, era um projeto pessoal, aquilo, bum, explodiu, eu falei, cara, o que é isso? Não é? Aliás, eu lembro, muita gente dessa nossa geração aí, dos mais antigos, quando viu o Orkut, falou, o que está acontecendo? Era a época da Campus Party, né? Você falou, isso saiu fora do meu controle, quem são essas pessoas no Orkut? E aí... surge o que para mim é o grande divisor de águas, que acho que é o tema aqui, que é quando surge o Facebook. O Google já foi uma mudança, porque o Google, na verdade, ele desestrutura o modelo de negócio de muita gente, os jornais começam a entrar em colapso, as agências de publicidade começam a entrar em colapso. Então, o Google é um meteoro, né? Bom, em termos de negócio. Mas eu acho que, para mim, o divisor de águas é o Facebook, porque o Google tinha uma mentalidade que era uma mentalidade de engenheiro, que é o seguinte, existe um problema, eu vou oferecer uma solução. Qual é o problema? Encontrar uma página. Ok? Você entra no Google, encontra a página, resolveu o seu problema, acabou. Né? É uma transação única. O Facebook descobriu o seguinte, isso não está legal.
queria arrumar algum jeito que não fosse uma vez só, eu queria que fosse sem parar. E aí ele descobriu que a vontade, você satisfaz uma vontade, mas o desejo você nunca satisfaz. O desejo é insaciável. Então, o Facebook, acho que foi o primeiro canal de tecnologia a perceber que a gente tem aí uns buracos negros sem fundo, que é o voyeurismo, a vaidade, a curiosidade, né? Seja lá o que for. E aí ele criou uma máquina que, na verdade, não resolve problema nenhum. Quando você entra no Facebook, você é capaz de ficar o dia inteiro no Facebook, você não lembra por que entrou e você não lembra porque você saiu, você não resolveu nada. E, nesse meio tempo, eles vão capturando dados. E aí surgiu, não é que surgiu, mas acho que amadureceu essa maldita indústria dos dados, que é a maldita indústria, porque os nossos dados estão circulando por aí que nem sei, né? Saiu fora de controle, descontrole total. Então, nesse momento, eu que era um cara super apaixonado, eu brochei, passei a ter um problema de impotência, de disfunção erétil, né, no caso digital. E aí eu comecei a ser muito vocal, eu comecei a falar muito. Eu sempre participei muito de eventos, de palestras, escrevi artigos, sempre apaixonados. Mas, a partir desse momento, eu comecei a ser um cara crítico. E aí tem duas questões. Primeiro, que acho que a cultura brasileira não recebe bem quem bate fora do bumbo, ponto. A segunda questão é que, quando você começa a contrariar os interesses dos patrocinadores, Oracle, IBM, Microsoft, Facebook, Google, ninguém te chama mais. Então, olha que engraçado, né? A hora que eu comecei a tentar chamar a atenção de todo mundo, falei, gente, muita calma nessa hora, isso daqui está indo num rumo estranho, foi justamente a hora que eu comecei a ser praticamente ostracizado, acho que é uma boa palavra. Agora eu acho que eu estou conseguindo, de alguma maneira, recuperar um pouco a visibilidade, porque eu acho que caiu a ficha para todo mundo que não dava mais para ficar fazendo cursinho de marketing digital, pagando as calças, né? Assistindo palestrinha, pagando as calças, de gente fazendo foguetório, de gente fazendo festa, carnaval, como se Facebook e essas coisas fossem salvar o mundo. Então, acho que já começou você tem série na Netflix falando mal do Facebook, né? Então, isso já virou meio... A maré mudou, né? O Mark Zuckerberg pode ter o dinheiro que ele tem, mas é um cara que ninguém gosta, né? Ninguém admira o Mark Zuckerberg. Eu nunca conheci ninguém, aliás. Então, assim, agora ficou um pouco mais fácil conversar. E aí eu lembro que um título para essa conversa aqui era será que estamos na mesma página? E é curioso, porque podemos estar na mesma página, que é um Facebook que seja, mas ela não é a mesma página, né? Porque mesmo, não é mais, porque tem algoritmo no meio. Então, se eu entrar no Google e fizer uma busca, para saber, por exemplo, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo com a Prevent Senior, o que está acontecendo, como foi a manifestação do dia 12. Hoje, eu não sei que eu vou ter uma resposta, a Roberta vai ter outra, né? E tem coisas piores, claro. Eu faço uma busca no YouTube, aliás, tem uma história muito boa do YouTube para contar, foi uma entrevista que eu vi com o francês que mudou o algoritmo do YouTube. Essa história é interessante. Mas você entra no Facebook para saber sobre o protesto do dia 12, aí você assiste. Aí o YouTube te recomenda um outro vídeo que você não pediu, mas ele é um pouco estranho. Aí você acha legal. Aí ele começa a recomendar um atrás do outro. Quando você vai ver, você foi sugado para alguma corrente completamente assustadora de fake news, de conspiração, porque os algoritmos eles querem justamente sugar você para aquilo que gera mais movimentação. Esse francês, a história é engraçada, porque o YouTube, no começo, ele se vendia, sobretudo para os anunciantes, de uma maneira meio convencional. Olha, eu tenho tanta audiência, tantos homens, tantas mulheres, tal. Ok. Mas aí ele falou, olha, vamos mudar essa métrica, agora a gente vai querer vender quanto tempo as pessoas ficam. A métrica vai ser agora quanto tempo o cara fica assistindo essa porcaria. E aí eles chamaram o francês e falaram, vamos fazer o seguinte, como é que você faz para o cara ficar mais tempo? Ele falou, olha, sei lá, eu posso fazer um algoritmo de recomendação, que quando o cara assistir um vídeo X, ele busca vídeos parecidos e que tem uma grande repercussão e recomenda. A hora que ele implementou esse algoritmo, os números do YouTube, explodiram, porque o cara não saía mais do YouTube. Ele só abria o primeiro vídeo, o resto vinha na sequência. Mas aí começou a acontecer o quê? Polarização extrema.
né? O cara vai procurar como fazer um cupcake, ele vai terminar no Estado Islâmico. Simples assim, é assim que funciona. Você vai perguntar sobre sexo, você vai terminar no Talibã, ou qualquer outra coisa, né? E esse francês, ele se arrepende, ele saiu do Google, né? Está fazendo meia-culpa e tal. E aí o que acontece hoje, e eu não tenho aqui nenhuma solução, na verdade estou compartilhando com vocês um certo desespero, é que não só a gente tem uma fragmentação, né? Você tem inúmeras histórias correndo ao mesmo tempo, muitas dessas histórias você jamais vai conhecer, porque o algoritmo esconde, né? Foi como a campanha do Trump. A campanha do Trump teve anúncios que só quem viu era a minoria cubana em Miami. Só eles viram. O resto não viu, né? Então, você começa a ter praticamente realidades paralelas, o que é bastante assustador. Mas tem uma outra questão que, para mim, é muito pior do que isso, que é outro desdobramento difícil, que de uma hora para outra ficou muito complicado a gente tentar, vou fazer aspas aqui, né? Passar qualquer coisa que seja verdadeira. Por quê? Primeiro que você não vai você conseguir visibilidade vai ser difícil, vai ter até algum Whindersson, algum maluco aí que vai ter milhões e você não vai ter. A segunda questão é que, e é esse que acho que é o fenômeno mais difícil para nós, eu até vou recomendar um livro aqui que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, as pessoas, é como se a burrice tivesse se empoderado, né? A burrice conectada é um fenômeno à parte, porque antes quem era desinformado, o cara se sentia meio isolado, ele era um pária na sociedade, agora ele não é mais um pária, ele tem um grupo no WhatsApp, entendeu? Ele tem um grupo no Telegram, ele acredita no QAnon, então todos esses malucos que estavam se sentindo isolados, de uma hora para outra eles se estruturaram, né? Então, é como se fosse uma evolução darwinista. Sabe quando uma bactéria vira uma superbactéria, né? O antibiótico não funciona mais? Então, o que eu percebo. A azitromicina hoje, já não funciona mais. Não, pois é. Então, o que eu estou vendo hoje, que é muito complicado, e eu admiro, sei lá, o Átila e a Marina, admiro a Natália Pasternak, sei lá, todo o esforço que a Globo News faz, o Drauzio Varela tal, mas. Hoje, eu conheço, vocês conhecem também, pessoas que falam, eu não quero acreditar nisso, eu não quero, eu tenho coisas melhores. Eu recebi um negócio no WhatsApp, então, de uma hora para outra, a burrice, não só ela criou anticorpos, eu estou chamando de burrice de uma maneira propositalmente, politicamente incorreta, certo? Você poderia chamar de qualquer outra coisa, né? Mas o cara desinformado, o cara que, em princípio, não saberia opinar, né, sobre um tema qualquer. O cara não só ele começa a receber um conteúdo, aliás, bastante sofisticado, muitas vezes tão bem produzido quanto a notícia verdadeira, como ele consegue se estruturar, ele forma grupos, ele invade o Congresso americano, que é uma coisa completamente inominável, né? Tentaram invadir ali, não conseguiram, porque nem isso, né, o nosso governo consegue. Mas o que me assusta hoje é justamente essa resistência cada vez maior a qualquer informação de qualidade. Eu não sei se isso faz parte disso um certo anti-elitismo, um certo ranço, se tem a ver com a conectividade. Outro dia me passaram pelo WhatsApp um post, acho que até de uma jornalista, falou, olha, que bom que no tempo da vacina da polio não tinha Twitter, ou não tinha rede social, ou não tinha WhatsApp. Porque se imagina, né, se desde a criação da primeira vacina tivesse WhatsApp, o mundo tinha acabado, porque ninguém ia tomar vacina. Né? Felizmente, deu tempo da gente fazer boas campanhas, né, o Zé Gotinha, seja lá o que for. Né? Então, vejam que curioso. Né? E aí eu me coloco aqui, até fazendo de novo meia-culpa, porque eu achei que eu fosse, sei lá, o mensageiro, né, o portador de uma boa nova, que eu fosse a vanguarda de alguma coisa, e, na verdade, a gente conseguiu empoderar a retaguarda. Né? Acho que nunca foi tão difícil se a gente tivesse... Eu não estou dizendo que o sonho do iluminismo era correto, eu acho que não, porque o sonho do iluminismo ele pressupõe coisas universais. E está mais do que na cara hoje que o mundo não é universal, o mundo é complexo, você tem, né, inúmeras perspectivas possíveis, é muito difícil você ter uma enciclopédia só escrita pelo Diderot. Não vai dar. Né? Você tem que ser uma Wikipedia, né, em que todo mundo põe a mão. Mas, de qualquer maneira, não importa o ideal que você tenha, seja um ideal humanista, iluminista, renascentista, fala aí, cientificista,
Racionalista, tá foda. Essa é a única expressão possível, porque de uma hora para outra, a resistência não é só que a pessoa é um vaso vazio esperando para ser preenchido. Não, não, não. Ela é uma burrice estruturada com um sistema imunológico que vai rechaçar como se a sua informação fosse um vírus, né? E aí, só para dar um pouco de esperança, tem um livro que eu li recentemente, eu tenho um canal que eu recomendo livros, e eu recomendei esse livro, é de um holandês chamado Michael Klintman, eu vou dar o link, vou mostrar para vocês, se eu posso compartilhar a tela que eu mostro, que se chama Resistência ao Conhecimento, em que ele fez um trabalho acadêmico, conversando com meio mundo, e o que torna a resistência ao conhecimento tão poderosa, quais são os mecanismos? É vaidade, é preguiça, pode ser a questão do pertencimento a um certo grupo, pode ser a questão de algum viés cognitivo. Então, é um livro peculiarmente chato, acho que é um livro mais para acadêmicos, mas ele dá várias pistas sobre como que de uma hora para outra ficou tão difícil, né? É uma coisa... Aliás, eu, quando divulguei esse livro, eu tive de novo aquela sensação de que não vai para lugar nenhum, porque o jeito que eu falo deve provavelmente, né, porque eu sou mais velho, cabelo grisalho, falo de uma maneira um pouco mais estruturada, talvez desperte reações de, deve ser intelectual, deve ser de esquerda, deve ser um petralha, foi na Fefeleche, sei lá, né? E quando a gente vê os outros canais, é meio gente como todo mundo falando tudo errado. Eu falei, então, quem sabe, né, eu teria mais chance se eu falasse, não sei, se eu botasse um porta-voz no meu lugar, porque quem sabe a minha própria presença, de alguma maneira, dificulta o meu trabalho. Em suma, né, para a gente, isso é só um começo da conversa, eu continuo produzindo conteúdo diariamente, eu tenho um podcast que eu criei em 2003, 2004, é um dos primeiros podcasts do país, nunca foi monetizado, eu fiz por amor, chama Roda e Avisa, continua no ar, que é sobre digital, e há uns 4 anos, mais ou menos, eu criei um podcast diário, também gratuito, que também não é monetizado, em que eu falo praticamente 50 minutos por dia sobre descoberta, ciência, cultura, arte, para ver, né, se você levanta um pouco a curiosidade das pessoas pelo mundo além da bolha, né? Mas essa minha produção toda, ela está condenada a ser uma produção de nicho, né? Eu não tenho a menor ideia de como sair do meu próprio nicho. Eu não vou virar o Leandro Carnal, que, aliás, é um fenômeno bastante interessante. Como é que o Leandro Carnal aconteceu, não sei, né? Ou um Átila Yamarino, né? Mas a gente percebe que algumas pessoas estão conseguindo abrir algumas frentes, né, de comunicação de coisas que são bem intencionadas, não é? Mas eu acho que, sobretudo para vocês que são jornalistas, que estão sendo... Vocês são atacados de todo lado, eu nunca vi, né? A direita, a esquerda, tanto faz, todo mundo odeia, todo mundo detesta. O desafio para vocês é gigante, né? O que você faz para vencer um preconceito crescente, uma desconfiança, né? Eu vejo hoje gente mais bem informada do que eu, que vai falar, não, mas a mídia, a grande mídia, a desconfiança de uma hora para outra é como se ela tivesse minado ou dissolvido um certo tecido social, e aí a gente fica muito isolado. E eu acho que, assim, minha tese, para concluir, é que toda vez que você isola o ser humano, ou que você atomiza, você individualiza, você empobrece. Você cria uma criatura na defensiva, né? Por quê? Porque a sociedade, a vida moderna, etc. e tal, foi atomizando as relações. As relações passam a ser muito, sei lá, muito atômicas. Então, você começa a perder o pertencimento a uma, sei lá, uma comunidade do seu bairro, a sua família, e você percebe que hoje as pessoas estão tentando resgatar esse pertencimento em grupos de ódio, que é uma coisa louca, né? Como é que a gente resgata de novo um pertencimento que seja um pertencimento, puxa, da diversidade, da diferença, né, da conversa, não nós versus os outros, né? Como é que a gente resgata essa... a imagem que eu tenho sempre é de um jardim, né?
O que a gente tem hoje é monocultura. Você tem plantação de cana de um lado, plantação de soja do outro. Acabou, é isso que é o Brasil. Agora, como é que você resgata a Mata Atlântica? Entendeu? Como é que você resgata a diversidade, a fecundidade, a diversidade? Esse, para mim, é o maior desafio. Então, eu vejo que vocês estão começando uma carreira que eu acho nobilíssima, diante de um desafio. Engraçado, com tantas ferramentas, né? Ferramenta não falta, tudo grátis. Mas acho que o desafio é maior do que era para a minha geração, né, quando começou a trabalhar em jornal na década de 80, 90. É isso, minha provocação começa por aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta, René, que eu acho que é o que também me deixa incomodada, porque, né, a gente se encontrou na tecnologia e na comunicação aí. A partir da tecnologia veio o binário, né, que foi o que encantou todo mundo, né, código binário, a internet, tudo foi aí o nosso encanto, o encanto total, e hoje é o que está destruindo, parece que é o que está polarizando tudo, Isso. Os algoritmos que estão... Isso. E que é isso que está... o YouTube, o que você assiste, o que te recomenda, e aí você fica na bolha, o Facebook, o próprio Google, o que você pesquisa, o que te recomenda, tudo isso... E tudo aquilo que nós construímos, todas essas ferramentas que estão gratuitas, que nós construímos, o que está vindo, é aquilo que está detonando a gente. Pois é, eu acho que tem várias coisas aí, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, de novo, eu reitero, tinha do meu lado uma grande inocência, eu estava errado, né? Achando que eu tivesse aí o caminho para que todo mundo quisesse ser Shakespeare, né? Todo mundo quer. Não, né? Essa é a primeira questão. Eu esqueci que as pessoas são pessoas e que elas, né, têm os seus próprios valores, têm suas próprias rixas, seus próprios preconceitos, né, o ódio funciona, né, unir pelo ódio funciona. Então, eu achei que fosse todo mundo anjinho, uma coisa meio Rousseau. Né? Aí, o que acontece é que, primeiro, estava errado, as pessoas não funcionam assim. 3, algumas pessoas descobriram como explorar o pior de nós. Porque nós temos aí uma série de pontos fracos, né, que dá para hackear. Por exemplo, a nossa curiosidade, o nosso voyeurismo, a nossa vaidade, a nossa insegurança. A gente é frágil para caramba. E os caras descobriram como hackear isso para você ficar viciado o tempo todo. Né? Então, você hoje deve estar melhorando um pouco, mas tem livros aí que chama, como é que chama? Tem um livro de design, de UX, que chama Hooked, que é como desenhar aplicativos que as pessoas ficam viciadas, com notificação, com a luzinha, com o prêmiozinho, com a estrelinha. Tem essa questão do nudging, que é essa questão de design comportamental, como é que você desenha alguma coisa para induzir um certo comportamento. Então, isso virou uma coisa científica. Num Facebook da vida, os caras passam o dia inteiro testando, o dia inteiro, blá, 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 1000 maneiras de você não conseguir desligar o raio do celular. Então, o celular, eu confesso, eu já tentei me desviciar, mas é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu parei de seguir, eu não sigo ninguém no Instagram. Quando você vai ver, você está entrando naquele Explore. Você fala, por que eu não consigo? Porque simplesmente os caras tornaram isso uma ciência e isso dá muito dinheiro, certo? O que é engraçado, porque eu vejo as grandes marcas, os anunciantes, né? Fala qualquer um aí. Se você chegar e falar, olha, é o seguinte, eu trabalho aqui nesse veículo, vamos supor que seja o Facebook. Você quer anunciar para quem está depressivo, com problema de autoimagem e está querendo se matar? Então, eu sei quem é. E o que o anunciante faz? Em vez de falar, show, sai daqui, show Satanás, né? Não, o cara, cara, eu conheço um anunciante que já abraçou o diabo o dia inteiro. Porque, você chega para o cara e fala, olha, se você quiser anunciar o seu carro para quem tem pinto pequeno, eu sei quem tem pinto pequeno, o cara vai querer comprar uma Ferrari. Vai vender para caramba, entendeu? E o que acontece perdeu-se o pudor, né? E aí acho que tem uma outra perda de pudor, porque quando você era um veículo, você ainda tinha, sei lá, algumas preocupações com a categoria, com o CONAR, né, que se chama aquele Conselho de Autorregulamentação. Agora, você... sei lá, o cara do Estadão, querendo ou não, o cara da Folha, ele tem lá seus critérios. Agora, influencer, garotinhas e garotinhos que por qualquer 10 mil reais falam qualquer coisa, né? O que acontece nesse... E os anunciantes caem de boca.
Porque, cara, custa barato e os caras fazem o que a gente mandar. Né? Então, é engraçado, porque lá atrás a gente, sei lá, como é que a gente garante a privacidade? Como é que a gente garante o anonimato? Você pega, por exemplo, o trabalho do Comitê Gestor da Internet no Brasil, sensacional, demiguético, tanta gente boa, mas quando você vê o grau de perversidade que a coisa tomou, você não sabe, é tipo caixa de Pandora, né? Abriu-se a caixa de Pandora, e o que é pior, as pessoas estão adorando. Então não adianta falar, olha, é o seguinte, vai parar tudo, vai virar tudo TV Cultura, não vai ter mais, sei lá, fala aí, porn, não vai ter mais... Não, vai ficar tipo a TV pública, a BBC dos anos 80, entendeu? Ninguém quer, ninguém vai querer, está todo mundo gostando muito, né, de ficar mandando vídeo podre pelo WhatsApp, de ficar fazendo piada tosca. Então, como é que você vai fazer o quê? O governo americano vai tentar destrinchar o Facebook em 2 ou 3? Tá, mas alguém vai inventar outra coisa, né? Porque acho que o que está subjacente a tudo isso é essa economia, esse narcotráfico de dados. Né? À medida que você consegue lucrar com o dado das pessoas e que você consegue criar maneiras de sugar esses dados, vai haver outros jeitos. Você pega, por exemplo, o cara do WhatsApp. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook. O Facebook falou para o WhatsApp, olha, eu nunca vou me intrometer. Não durou 5 minutos. Aí todos os caras, os fundadores do WhatsApp, foram embora. A mesma coisa para o Instagram, era todo mundo idealista. Aí o Facebook começou a enfiar a mão pesada no Instagram. O Instagram virou, né, um prostíbulo, cheio de anúncios, cheio de sacanagem. Bom, em suma, os caras do Instagram foram embora. Mas como é que você resiste a um cara que te compra por 2, 3, 15 bilhões de dólares? Vai fazer o quê? Você acha que o WhatsApp ia continuar em pé? Alguém ia pagar? Você ia pagar para ter o WhatsApp? Ninguém paga. Né? Você ia pagar para poder fazer uma live no YouTube? Não. Você ia pagar para conseguir fazer busca no Google? Não. Cara, deixa assim, está de graça. Então, isso torna... E aí, é lógico, quando aparece alguém como o Átila, quando aparece alguém como a Natália, como aparece alguém, até como o próprio Leandro Carnal, que são figuras que têm estofo, e que conseguem, de alguma maneira, abrir uma brecha e conseguir criar sua própria voz. Anitta. Até a Anitta. Hã? Até a Anitta. Anitta, que seja, né? Se de repente pega o Felipe Neto, né? Algumas pessoas que de uma hora para outra conseguem, a gente tem que estudar isso. Porque o jeito tradicional, aquela ótica, não, vou prover a melhor informação do mundo. Quem quer? Né? É isso que o cara quer. Aliás, eu não sei, o Reinhard, que escreve no Estadão, ele acabou de contar de uma pesquisa que foi feita sobre resistência à vacinação. Está aí um papel para o jornalista, mostrar que a vacinação é importante. Eles fizeram uma campanha científica, né? Tinha lá o pessoal que não queria ser vacinado. Dividiram em vários grupos. Para um grupo, eles mandaram uma mensagem assim, a vacinação é amanhã. Ninguém foi. Aí mandaram outra mensagem assim, olha, a sua dose de vacina está esperando você amanhã. E melhorou bastante. Aí eles fizeram uma outra que era assim, a sua dose de vacina espera você amanhã e veja aqui um vídeo sobre a importância da vacina. O vídeo não fez diferença. A informação não fez nenhuma diferença. E a gente fica aqui que nem uns loucos tentando criar conteúdo para informar, para divulgar. Eu faço isso direto, eu sou um tonto. Né? E não fez diferença. O que fez diferença foi um truque de marketing, que é um truque de psicologia, que é tipo, olha, eu sei quem você é, Deus está te olhando, Jesus sabe quem você é, né? Para de colocar o nome em cima, na frente, foi nos Estados Unidos, né? Foi feito por ele. Isso, nudge. Oi, Roberta, a sua dose está no posto, já está à sua espera no posto. Meu Deus, se eu não for, alguém vai ficar sabendo. Né? Sair do anonimato, meu Deus, eles sabem quem eu sou. Porra, funcionou. Então, a gente fica aqui, eu fico meio frustrado, porque, num certo ponto da minha carreira, eu falei, eu vou investir em conteúdo, em criação de conteúdo. Ok? E quem consome conteúdo, talvez eu vá me condenar ao meu nicho de sempre. Eu nunca vou passar de 500, 600 pessoas, eu não vou ter nunca 20 milhões de pessoas.
Porque eu não sou engraçado, eu não falo de futebol, eu não falo de, sei lá, do que eu não falo. Joga Minecraft. Renan, Renê, temos duas, porque Luan, confundi Luan com Renê. Tem a Bia e o Luan. Fala, Oba. Bia. Oi, bom, só complementando essa última coisa que você falou da pesquisa da vacina, mas não era isso que eu ia falar, não. Mas é tipo como se fosse neuromarketing, né? Agora, Mas é tudo isso. que é o neuromarketing. É isso. É Você infernal isso, é infernal. não é A o coisa mais conteúdo, triste do mundo é você ver uma coisa podre funcionar. Né? não é o conteúdo que importa, é como aquele conteúdo chega na pessoa, né? Isso. Acaba sendo tudo se resumindo ao comercial da coisa. Pois é, aí você começa a perceber que é uma questão. Eu tenho tentado. Minha formação é um queijo suíço, eu não tenho uma formação das melhores. Né? Ainda mais que eu cresci na ditadura, então a educação não era muito boa. Mas o que eu tento entender hoje é uma coisa que é chamada de psicologia evolutiva, que esquece Freud, Lacan, esquece tudo, esquece Marx, esquece. Vamos tentar entender como a gente evoluiu como espécie, porque isso ajuda a entender como a gente funciona. Né? E o que está acontecendo agora é que você prefere acreditar numa mentira de alguém que você conhece do que numa verdade de alguém que você... A gente voltou para um estágio mais arcaico, né? Que você confia na pessoa. Ah, mas olha, quem mandou foi meu tio, foi meu primo, o tio do churrasco. Na verdade, fazendo quando você faz... Eu voltei a fazer jornalismo. Então, porque eu acredito que ainda não hoje, do jeito que está, mas ainda vai ser onde você encontra uma verdade. Concordo certo? com você. É uma missão nobre, é isso aí. Mas se continuar nesse sentido de que o que importa é o que meu tio me disse, a minha mãe, deixa de ser. Então, tem que se buscar um meio de manter essa verdade. Agora, o que eu ia perguntar lá atrás, quando você falou de logaritmo, como fugir disso? Porque, por exemplo, eu sou meio FBI, eu vou investigando e vou pegando as pessoas, o pessoal sabe. Ela é mesmo, Renê. Ela sou precisa de meio dicas. assim. Que legal. Porque quando você falou que lá em 1996 você começou a mexer com web, eu comecei a mexer com isso em 99. Tá. Então, compra pela internet eu faço desde o ano 2000, entendeu? Para mim, eu tenho um cadastro lá da loja americana que é muito, muito antigo. Como fugir disso? É só pela aba anônima? Ou nem pela aba anônima você foge desse tipo de pesquisa? Que quando você falou, se eu pesquiso aqui no Rio de Janeiro sobre a manifestação, não é nem no Rio de Janeiro, né? É sobre o que está lá dentro do meu computador que eu gosto de ver. E a Roberta pesquisa outro, ela vai receber informações e vídeos diferentes do meu. Isso. Certo? Eu vou dizer para vocês que para passagem aérea é a mesma coisa. Isso, é um inferno. Eu no Rio de Janeiro e pesquisei uma passagem por milhas de um trecho, não tinha lugar, o meu irmão pesquisou em Belo Horizonte, tinha lugar. É infernal. A democracia não existe mais, né? Não existe mais igualdade. E eu falo isso para minha irmã mais velha. Ela fala, poxa, no meu Facebook não sei o quê. Eu falei, o seu Facebook é uma bolha, ele está aparecendo o que ele quer que você veja. Isso. Como fugir disso? Então, boa pergunta. Do ponto de vista de busca, você tem... A aba anônima não resolve muito, porque o Google já confessou que não é tão anônimo assim. Ele continua te espiando. Existe um mecanismo de busca chamado DuckDuckGo. Então, um patinho, DuckDuckGo. É um mecanismo de busca que, em princípio, é neutro. Vou anotar, peraí. Procura DuckDuckGo. Eu vou pôr aqui. Você pode tentar fugir do browser. Pega um browser como Firefox, pega um browser como Opera, sei lá eu. Isso eu faço. Às vezes, por exemplo, uma dica. Você está comprando, quer ir no Rock in Rio. O Google não te dá que tem. Você não consegue nem entrar, de tanta gente procurando. Eu vou no Internet Explorer, que é o mais horroroso, mas você consegue entrar ali e comprar o seu ingresso. Então, pois é, mas o que me assusta... Hoje, e aí tem vários livros, eu vou estar escrevendo no chat aqui, esse meu blogzinho aqui, que tem uns livros legais que
inteligência artificial, sobre a ética da inteligência artificial. O pior são aqueles algoritmos que você nem imagina que ele exista, entendeu? Esses são os mais sórdidos, né? Quando você já imagina que o Facebook, de alguma maneira, está te enganando. Mas aí tem coisas sei lá, na hora que você vai fazer um seguro, na hora que você vai fazer pedir uma taxa para o banco, na hora que o cara te rejeita o cartão, na hora que você faz... quer ver uma coisa que é sórdida? Vaga de emprego. Como é que você sabe que você não for rejeitada por um algoritmo? Porque você mora no CEP errado, ou porque teu nome parece com o nome... Eu tenho uma amiga que é o mesmo nome de uma atriz pornô, ela nem sei como é que ela arruma emprego, coitada. Porque imagina, o cara faz uma busca, bloqueia. Então, assim, o algoritmo está em todo lugar, está no seu carro, está em todo canto, mas o que me assusta é que, se você tentar... tem um livro extremamente interessante de um cara chamado... Eu vou até escrever aqui no chat. O livro se chama A Quem Pertence o Futuro? Who Owns the Future? É de um cara muito interessante chamado Jaron Lanier. Jaron Lanier, que ele manda sair das redes. Inclusive, tem o último que é... Como é que é? Isso. Isso aí. Esqueci o nome, mas a capa é branca e a letra é vermelha. Tipo run, Forest, run, né? Tipo isso. Mas o que ele fala, o Lanier fala, que é uma coisa que é meio difícil, que é o seguinte: essas empresas, elas começam a crescer e elas começam a ficar... É uma coisa que se autoalimenta. Quanto mais dinheiro ela tem, ela contrata os melhores engenheiros, aí eles fazem os melhores algoritmos, aí eles têm mais dados do que todo mundo. Se você quiser começar do zero, se pintar um concorrente, cara, ele não vai alcançar nunca. E se ele começar a crescer, ele vai ser comprado, que é o que o Facebook faz com todo mundo. Então, o que a gente, no começo do digital, não podia imaginar era essa super concentração. A gente imaginava que ia ser a exuberância, não é exuberância porra nenhuma, é uma super concentração. Você tem uma Amazon, um Facebook e um Google, acabou, é isso que tem, né? E o Mercado Livre no Brasil também. Então, e como é que você faz para concorrer? Aí, volta e meia, vem algum projeto super bem intencionado, vamos fazer uma rede social. Ela não se paga, é caro fazer isso. Hospedagem é caro, data center é caro, né? Então, você fazer alguma coisa limpinha, o próprio pai da web, que é o Tim Berners-Lee, ele também está com um projeto super bem intencionado, vai rolar, porque você está lidando com colossos, né, em termos de dinheiro, que é muito difícil. Eu não consigo ver uma luz, sendo sincero, não consigo ver uma luz. Porque o que acontece é que é poder demais. A não ser... Aí eu acho que a luz é informar que é assim, e a gente perceber e sair desse... Não tem como. Se você conseguir, não tem... Meu irmão é engenheiro, ele nunca quis ter uma rede social, ele não tem. Ele não queria nem usar celular, comprou muito recente. Quando foi viajar, inclusive, no avião, ele não sabia nem desligar, a aeromoça falou que tinha que desligar, ele não sabia desligar o negócio, porque ele tentou fugir disso, mas ele não conseguiu. Porque ele é professor na faculdade, então o mínimo que ele tem é um WhatsApp. Ele tem que ter um WhatsApp. Ele não gosta, mas tem que ter, porque os alunos, porque a esposa quer encontrar, meus sobrinhos. Mas você não consegue fugir disso. É uma realidade hoje, mas se eu tenho a informação de que ela funciona desta forma, é por isso que eu te fiz a pergunta. Como fugir de não tem como fugir, nem entrando numa aba anônima? Não, o Bin Laden tentou, acabaram achando. Acharam o Bin Laden porque era o único xarope lá que não tinha conexão. Não estou brincando, assim, a questão é... Não, entendi. A questão, para mim, tem duas questões. Tem a questão sempre do ponto de vista individual, como é que eu, né, escapo disso, mas para mim tem uma questão que eu acho que é um pouco mais ampla, é como é que a gente reverte isso, ou como é que a gente consegue... Convive com isso também, né? Não só conviver, mas como é que a gente tenta criar um futuro melhor. Né? Porque tem a questão da sobrevivência, claro, mas tem a questão, você está fazendo jornalismo, não é para ficar rica, obviamente não é. Você não vai trabalhar na Faria Lima num escritório de vidro, não é? Nenhum de nós, nem eu, nunca quis também. Mas a questão é como é que a gente consegue passar a nossa mensagem. Eu sei que tem gente conseguindo. Você pega, por exemplo, um cara como o Edu Lira, que saiu do Paraisópolis e faz um Gerando Falcões, caraca,
Meu, o Edu Lira está em Nova York, ele conversa com o Lehman, conversa com... Pô, o cara saiu de Paraisópolis, como é que ele conseguiu fazer isso? Né? Como é que ele conseguiu fazer um projeto de eliminar a favela da história do nada, sozinho? Então, assim, para mim, hoje, é um momento de muita humildade, falar, bom, ok, errei, né? Errei, fui inocente, fui bobo, fui tolo. Agora, com quem que eu aprendo a ser mais relevante, né? A ter mais alcance, ou a semear melhor as coisas, né? Aí você fala, vou fazer um podcast. Bom, tem 1 trilhão de podcasts, você nunca vai monetizar um podcast. Que alcance ele vai ter, né? Como fazer ele ter alcance? Então, pois é. Às vezes eu pergunto para os amigos, como é que é a sua audiência no podcast? O cara nem responde, né? Aliás, hoje, quando você faz uma live, outro dia me chamaram para um evento desses bacanudos de social media aqui em São Paulo, entre na nossa live, tinha 20 pessoas, né? Qualquer coisa que você faça hoje tem 15, 20 pessoas. Né? E como é que algumas coisas têm milhões? Como é que a gente consegue isso? Como é que algumas pessoas... Como é que imagina o Leandro Carnal, quem podia imaginar que o Leandro Carnal, um professor de história, gaúcho, careca, fosse virar uma celebridade? Né? Como é que o Yuval Harari, né, que ninguém nunca ouviu falar, de repente consegue fazer um livro que emplaca? Onde é que a gente está errando? Então, para mim, tem essas esperanças que aparecem por aí, e eu estou tentando... Mas a sensação que você tem que você está errando? Claro, a vida inteira, claro que eu estou errando. Porque, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem 3 pessoas aqui que levantaram a mão, o Luan, o Davi e a Vitória, mas são 2 parênteses. Bia, respondendo a sua pergunta, o René, ele fez rádio TV, né, René? Isso. Mas trabalhou muito com tecnologia e bem no boom no nascimento da internet. Isso. Eu acho que é isso que ele se refere ao dizer que errou e que sente frustrado, não é questão de errar. Mas eu continuo errando, porque assim, o que eu sinto que está errado, porque assim, é só você ver os resultados. Né? Eu já criei inúmeros projetos, vamos falar sobre impacto, mas eu não consigo ter tração. Né? Será que eu tinha que estar fazendo fórmula do lançamento? Será que eu tinha que estar comprando anúncio no Google? Será que eu tinha que falar de humanidade 2.0? Talvez, entendeu? Fórmula do lançamento. Isso é trash, né, cara? É trash. Não é, porque essa assim... droga funciona. Essa porra funciona. Mas, ou será que eu tinha que estar indo no YouPix conversar com os influencers? Sei lá. Famoso 6 em 7. Não, porque assim, eu e o René, nós nos conhecemos nesse mundo da tecnologia, da criação, né? Nessa época, mais ou menos. Até o René antes, até porque, né? E tem essa frustração dele, é uma frustração minha também, que de encantamento. Houve um encantamento, tipo, uou! Dá para fazer muita coisa, para poder mudar o mundo aí. E demos com a cara no chão. Não, a minha conclusão é que assim, o mundo tende ao SBT. É a minha conclusão atual. Querendo ou não, você faz o que você quiser, o mundo vai acabar na banheira do Gugu. Mas é isso que eu estou tentando... Eu sei porque eu já trabalhei no SBT, inclusive. Deixa para lá. Mas abstraindo essa minha conclusão pessimista... Né? A outra pergunta, você só deixa guardada aí para não esquecer, é se você acha que a Singularity pode ajudar a responder Não, ok. É a pior coisa do mundo. Eu vou falar agora. Pelo amor de Deus, para tudo. Eu fui para a Singularity em 2011, é um golpe. Eu sei, eu também fui. Eu sei. Você foi também, coitada, você tinha que ter falado comigo. É uma enganação. Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos dar pergunta lá para o Luan, depois a gente passa para o Davi, depois para a Vitória, a gente volta para a Singularity. Vai, Luan. Primeiro, boa noite para todo mundo. Fala. Colegas. Renê, boa noite. Serei breve, porque todo mundo sabe, hoje o dia está um pouco corrido. Eu vou puxar um pouquinho mais para um outro lado do que o da Bia. Essa semana eu estava lendo Em Defesa da Política, do cientista político Marco Aurélio Nogueira, e aí o livro, em um dos capítulos, ele fala a respeito do governar e do autogovernar, e aí ele cita a e-governança, que seria a governança online, aquilo que a gente já está conhecendo hoje. O livro é de 2001, é um pouco antigo, mas muito visionário a respeito do governar pela internet, mídias sociais, etc. E aí, em um dado momento, ele cita uma frase do Walter Lippmann, que é que todo mundo precisa de um governo, seja ele de alguém sobre si, ou seja ele sobre si próprio. Hoje, acho
todo mundo entende que a gente vive cada um autogoverno. A gente teve 7 de setembro, manifestações do pessoal pedindo liberdade, porque eu preciso me expressar e tudo mais. As redes sociais, elas maximizam os pequenos multiversos que temos. Aqui nós estamos em 369, nós temos 9 mundos diferentes, Sim. que estão conectados em uma chamada, conversando como se estivesse de um lado. Você, através dos seus estudos, você acredita que isso facilita a disseminação do desconhecimento? Porque quando eu entrei, você falava sobre isso, e em aula, a gente às vezes comenta que não só as pessoas disseminam a mentira, como elas comentam sobre a mentira. Exemplo, eu te mando uma fake news sobre a vacina. Isso. A vacina, ela te transforma em um jacaré. E aí vem alguém e diz assim, não, ela não transforma. Ela pode te causar uma reação. Aí a pessoa diz, mas eu não duvido mais de nada. No mundo que a gente vive, então, é uma resposta esse é um muito generalista, fenômeno mas novo. no mundo que a gente vive, a gente não consegue nada. Eu acho que esse é um fenômeno novo que, assim, de uma maneira bastante preconceituosa, eu chamei de empoderamento da burrice. Né? Porque de uma hora para outra você, sei lá, antes você tinha uma coisa que talvez não fosse tão democrática, não fosse tão acessível, mas você tinha uma certa verticalidade. Né? Aí quando quando surgiu a democracia, vamos lembrar lá a Grécia Antiga, o Sócrates não achava muito interessante a questão da democracia, porque ele achava que isso ia ser o mundo da doxa. Doxa é a opinião. Ele achava que a filosofia deveria mostrar a verdade, o Platão também, né? A filosofia mostra a verdade, enquanto o homem ignorante vive no mundo da opinião, da doxa. E aí, bom, a doxa, estamos aí, é o que temos. Ainda mais porque as pessoas descobriram como monetizar, como criar ferramentas movidas à doxa. E, de novo, quando você tem conhecimento, o avanço do conhecimento, ele tem um processo, que é um processo de validação, é um processo lento, é um processo que é um processo trabalhoso, não é? Agora, opinião, bicho, não precisa de nada. Todo mundo tem opinião, né? Todo mundo tem algo. Tinha um professor que falava que todo mundo tem signo, mãe e bunda, né? Então, assim, a opinião está na mesma patamar. Né? Então, opinião, em termos de pois é. Orifício retal, como diria a Natália Pasternak, né? Mas aí o que acontece, assim, vamos imaginar, você vai construir uma plataforma baseada no conhecimento. É lenta, é chata, pouca gente participa. Tá? Agora você vai construir uma plataforma baseada na opinião. Bicho, bomba, anda sozinho, é tipo moto contínuo, é tipo Chernobyl, sai fora de controle. Então, a questão é a seguinte... Nesse sentido... opinião, como negócio, ela se sustenta sozinha, entendeu? É tipo moto contínua, é tipo fusão nuclear, nem sei. Né? Enquanto você percebe que tem uma questão interessante, que aí eu volto para o livro do Resistência ao Conhecimento, assim, aprender uma coisa nova é penoso, porque você, primeiro, dá trabalho, gera incerteza, você tem que jogar fora o que você sabia, então não é um processo natural. Né? A partir do momento que você já está satisfeito com aquilo que você sabe, para introduzir um conhecimento novo, é um processo que nem todo mundo está disposto. Né? Então, você, de preferência, prefere viver em piloto automático para não ter trabalho. Né? Então, o cérebro humano, a grande conquista do nosso cérebro é o piloto automático. Não? As pessoas trabalham em piloto. Entrar na zona de conforto. No fluxo, pá. Então, é o que acontece, você cria... Aí a gente chega na preguiça, que na minha tese é que a preguiça é que faz tudo isso, tá do jeito que está. Mas o que acontece é o seguinte, vamos lá, de novo, você vai montar um curso, uma pós-graduação da ESPM, que você vai ter que fazer lição de casa, trabalho de conclusão de curso, etc. e tal. Tá, alguns vão fazer. Aí você cria umas palestras que o cara assiste, não precisa fazer nada, entendeu? Não precisa fazer nada, tem lição de casa, ele não vai se expor, ninguém vai saber que ele é burro. O que o cara prefere? Entendeu? Então, na hora que você cria uma indústria inteira em cima da opinião, e essa indústria funciona, o que te motiva, né, a querer fazer alguma coisa diferente? Claro, vai ter sempre alguém que vai querer estudar, ir para os Estados Unidos, fazer uma aposta, sempre vai ter, mas é isso. Né? E aí ele vai ter mais dificuldade, porque aquele pessoal que vive na base da opinião, de uma hora para outra, eles se empoderaram, eles fazem grupo no WhatsApp, gabinete do ódio, eles trollam, entendeu? Quem já foi trollado aqui nunca vai esquecer. Então, a gente está no universo hoje, mas, de novo, eu não estou dizendo que não há esperança, porque eu vejo gente conseguir, isso eu acho muito legal.
algumas pessoas furam a bolha. Nessa linha de furar a bolha, e aí eu já encerro as minhas perguntas para que todo mundo consiga fazer. Se a gente olhar lá Durkheim, Tá? Durkheim usa o anomia social, né? Aquele estágio de anomia social em que estaríamos, em tese, todos nós vivendo agora. Você citou a SPM, eu conversei essa semana com uma pessoa formada pela SPM, SPM está fazendo uma tese de doutorado sobre literacia e educação midiática. Essa esperança que você enxerga para que a gente consiga lidar com as redes sociais, com as mídias sociais e fazer impacto com o conhecimento, vencendo essa barreira, passaria por aí? Luan, vou ser muito franco com você. Eu estou percebendo que você é CDF. Você é CDF, você sabe falar do Durkheim, a câmera até engasgou. Né? Eu acho que o algoritmo fritou. Renê, ele é um dos grandes caras futuro aí, Brasil. Tá bom, mas aí o que acontece, Luan, eu vou ser muito franco com você. Eu acho que a gente está numa época de rasgar tudo que a gente sabia, porque se você pensar na parte epistemológica de tudo que você aprendeu, muitas vezes ele parte de um pressuposto do ser humano que a gente tem que questionar, que a gente é um indivíduo racional, certo? Entendeu? Tem vários pressupostos aí que eu pelo menos começo a perceber que estão em xeque. A gente não é, se a gente for encarado como um indivíduo, esquece, a gente não se explica como indivíduo, e a gente também não é racional. Né? Eu hoje consigo encontrar muito mais luz, muito mais inspiração, quando eu pego toda uma disciplina que é chamada de psicologia evolutiva, ou complexidade, teoria da complexidade, porque pelo menos ele leva em conta que nós somos criaturas conectadas. Eu não estou falando com o Luan. Luan, você para mim é a ponta de um iceberg, porque você está representando a sua família, porque você não existe sozinho, né? Você herdou um monte de coisa da sua família, do seu bairro, da sua história, da sua vida, então não existe um Luan. Né? Eu posso até passar para vocês uma conversa muito legal de um cara que eu admiro muito, que ele está entrevistando um cara de um povo original canadense, ele é indígena. Ele falou, cara, para a cultura da gente, ninguém fala, eu sou o fulano. Eu falo, eu sou o fulano, filho de não sei quem, membro de tal clã. A perspectiva dos caras é sempre conectada, nunca uma perspectiva individual. Então, acho que muitos dos conhecimentos que a gente tem que estudar, porque a academia, na verdade, é tipo crossfit, é masoquismo, né? Você tem que empurrar pneu, subir na parede, você tem que provar que você é masoquista. Mas eu acho que muito do que a gente aprendeu, mesmo tanto à direita quanto à esquerda, a gente tem que repensar, porque acho que toda vez que a gente pensa que a gente é um indivíduo, que a gente tem uma mente racional e que a gente toma decisões de acordo... Cara, se a gente não se encaixar, se a gente não se enxergar como uma criatura que é social, que evoluiu como caçador-coletor, cara, a gente é um bando de Yanomami em Manhattan, entendeu? A gente continua tendo, aliás, tem um cara muito bom, o Wilson, E.O. Wilson, que ele fala, olha, nós temos emoções paleolíticas, instituições medievais e uma tecnologia alienígena. Né? Nós continuamos sendo Yanomamis em Manhattan. Né? Tanto é que agora que você empodera as pessoas, você está vendo que elas estão se comportando de maneira tribal. Né? A melhor maneira de entender o que está acontecendo agora é tribalismo. Né? É a coisa mais essencial da natureza humana. Então, desculpa, eu estou aqui divergindo. Eu acho, eu sempre tive muito pé atrás com a academia, quando a academia vai falar do digital. Porque eu lembro a USP, nossa, a USP, cara, eu lembro que me chamavam para a banca de pós-graduação na USP, o professor, o cabeção lá, falava assim, olha, a gente não entende nada disso, por isso que a gente chamou você. Né? Porque eles ainda estavam presos em todas aquelas coisas, aquela herança, aquele ranço da academia francesa, e eles não estavam entendendo nada da internet. Né? Então, você percebe que aí eles vão fazer você ler, sei lá, Pierre Lévy. Cara, a França não teve nenhuma influência na internet. A internet foi feita por uns retardados no Vale do Silício que não leram nada, entendeu? Eles não leram Durkheim, eles não leram Hannah Arendt, eles não leram nada. Né? E aí eu tenho um certo receio, porque a academia, ela na verdade, ela se autoalimenta, ela vai gerar acadêmicos, entendeu? Bom, se um acadêmico conseguir furar essa bolha e fazer alguma coisa, e ir para o mundo e fazer alguma coisa legal, eu vou ficar muito feliz, que é o que o Karnal conseguiu fazer, tanto que ele saiu da academia e virou influencer. Mas eu tenho cá comigo, e pode ser um ranço meu, né? Eu fiz USP, fiz, né?
Fizeca, mas eu tenho um certo ranço com a academia, porque ela sempre tentou, ao invés de admitir, falou, opa, eu estou num outro planeta, né? O que vai me ajudar? Não, vamos ver isso de acordo com a ótica de Hegel. Falou, como assim Hegel? Não dá. Desculpa, eu estou sendo um pouco radical aqui, porque eu acho que se a gente quiser minimamente entender o que está acontecendo no mundo, que o mundo jogou fora o iluminismo, rasgou, cagou e sentou em cima, não quer nem saber de direitos universais, você tem o Talibã, você tem uma confusão toda. Eu acho que o que hoje eu estou tendo que aprender do zero, e realmente para mim está sendo uma lição de humildade, é ir atrás, por exemplo, do Instituto Santa Fé, que tem um curso de complexidade extraordinário, tem um podcast extraordinário, Davi Krakauer. Eu estou compartilhando todas essas maluquices que eu estou aprendendo nesse Leia Vale a Pena que eu comentei, que eu passei o link para vocês. Coisas sobre antropologia, sobre evolução, sobre complexidade, porque eu acho que a salvação está aí, né? Se a gente não reconhecer a complexidade da vida orgânica, a tecnologia é a parte mais simples disso. A tecnologia é ridícula, a tecnologia é simples. A tecnologia é 0 e 1, é coisa de engenheiro. Engenheiro entende de Excel. Né? Engenheiro não consegue fazer um bom roteiro. Né? Engenheiro não consegue contar piada. Né? Então, assim, eu acho, pelo menos para mim, eu digo isso porque eu tenho uma formação de engenheiro também. O que hoje me atrai, e o que eu fico lendo sem parar, estou desesperado, porque eu acho que eu vou morrer antes de conseguir aprender alguma coisa, é justamente disciplinas completamente novas que levam em questão sistemas dinâmicos, teoria do caos, complexidade, essa questão da nossa evolução como primatas. Nós somos primatas, né? Você consegue explicar grande parte do comportamento humano, desde a justiça, inveja, status, desconfiança, confiança, você consegue explicar isso tudo com Darwin, não precisa de Nietzsche, você não precisa de ninguém. Então, bom, só estou falando aqui, desculpa, eu me empolguei, eu preciso mudar a medicação. Está sob efeitos, como todos. Não, eu caí no caldeirão, que nem o Obelix. Você acha só te falar, isso, cara, eu não paro de falar, é um horror. Vai ser bom jornalista. Eu sou radialista, cara. O Luan, sim, eu sei. É o Luan é um estudante da PUC, primeiro ano, viu, o René? Só para você saber. Primeiro ano, estudante. Ah, que legal. Parabéns, cara. Você vê o empenho aí do rapaz. Então, vamos lá, de novo, Platão. Alguém no chat colocou Platão. Eu detesto Platão. Eu detesto Platão e eu vou dizer por quê. Vamos lá, de novo. Eu acho que a gente tem que ser... Por isso que eu falo de epistemologia. Platão veio com aquela ideia de que você tem um mundo ideal, eterno, né? Aquele mundo da matemática, da geometria, porque esse mundo aqui, abaixo da Lua, é um lixo, as coisas estragam, azedam, a bunda cai. Né? Esse mundo não é um mundo... Não, o que é legal é um mundo universal, que só os filósofos têm acesso. Esquece, não existe outro mundo. A grande riqueza do mundo, quem entendeu foram outros gregos, como o Heráclito. Heráclito falou, cara, tudo flui, tudo está em transformação. Né? O homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Né? Os caras que descobriram, por exemplo, essa é uma questão interessantíssima. O Platão ficava falando dessa baboseira de formas eternas e almas, seja lá o que for. Mas você pega um cara como o Demócrito, ele fala, não, nada disso. O mundo é feito de átomos e só. Os átomos se combinam, estão sempre se recombinando, são sempre os mesmos átomos. Cara, isso era uma coisa tão chocante para a Igreja Católica, para tudo mais, que sentaram em cima durante 1.500 anos. Né? Isso era tabu, ninguém podia falar dessa história. Então, se for para falar dos gregos, eu acho que esses caras que tinham uma paixão pelo fluxo, pela transformação, pela diversidade, essa questão do Platão, essa coisa universal, a caverna de Platão, eu tenho acesso à verdade enquanto os outros vivem na ilusão, desculpa, isso para mim é salto alto, isso é elitismo, é o cara, né, jogando para a torcida. Né? Eu acho que a gente está na hora da gente começar a reconhecer que não existe uma resposta única, nunca vai existir, né? Cada cultura, cada realidade, cada história dessas são caminhos que estão se abrindo, né? E hoje, até uma questão que vale tanto aqui para o jornalismo quanto para qualquer outra coisa, se você tiver um problema muito complicado para resolver, uma coisa inédita, não adianta chamar cabeção. Fizeram testes com isso,
Pega um problema cabeludo e chama um monte de cabeção, tudo gente, né, com diploma, com pós e tal. Aí você pega o mesmo problema e põe um time que tem o ascensorista, o cara do comercial, o cara do jurídico, o designer, o desenvolvedor e, sei lá, um cara passando na rua. Um grupo diverso Fazendo uma capaz de brainstorm. ver. Ele vem com uma solução que é muito mais criativa do que o cabeção. Brainstorm. Você pega hoje metodologias ágeis, essa história toda, é muito isso. A moçada está começando a recuperar a diversidade. Vamos lá, Davi, você, sua vez de fazer pergunta. Boa noite, pessoal. Oi, Davi. Então, não é uma pergunta, né? É só 2 parênteses que eu queria colocar. Você falou sobre desenvolver marketing para chamar atenção, aplicativo e tal. E aí eu lembrei, alguém me disse que o McDonald's, sabe o logo do McDonald's? Sim. A cor vermelha, amarela, é uma cor que dá fome, alguma coisa do tipo. Nossa, que loucura! Como que as pessoas fazem? Olha, assim, provavelmente, talvez alguém tenha vendido essa ideia dessa maneira. Tem que testar, né? Mas que a gente é meio besta, a gente é besta. Né? Se tem mais música, menos música, a gente é besta, a gente cai em qualquer coisa. Né? Os caras, se você pega o Facebook, por que a cor é aquela cor? Eles ficam testando o tempo todo. Né? Isso é uma coisa que não tem o que fazer. Infelizmente, a gente é frágil, a gente vai, dependendo da musiquinha que toca, do não sei do que lá, do tempero, se tem mais barulho, se não tem, a gente é perfeitamente manipulável. Né? E a questão e aí acho que é uma coisa que eu sinto falta, que mesmo em profissionais de tecnologia, eles deveriam ter uma formação um pouquinho mais multidisciplinar que envolvesse ética. Né? Aliás, talvez, eu lembro, quando eu fiz engenharia, tinha aula de ética, ninguém levava a sério. Mas, por exemplo, eu conheci recentemente um rapaz que trabalha com marketing digital e ele foi fazer um trabalho voluntário no Gerando Falcões, na favela de Paraisópolis. Tua perspectiva muda, bicho. Né? Porque a hora que você sai da Faria Lima, na hora que você sai da SPM, desse mundo Nutella, né, e você começa a ver problema de verdade, opa! Então, eu vejo, toda vez que eu tenho chance de falar com a moçadinha que programa tal, eu falo muito isso. Cara, você não está resolvendo um problema de matemática, você está mudando a vida das pessoas. Né? Mas sabe que você falou essa coisa de algoritmo? Eu me lembrei de um caso que é muito interessante. Tem 2 casos de jornalismo que me chamam a atenção, que eu acho que vocês têm que dar uma olhada. Um é o que o Pedro Doria está fazendo com o Canal Meio. Cara, o Pedro Doria está tocando aquela coisa admiravelmente bem, ele faz live, ele tem newsletter. Cara, ele está tentando, né? Ele está fazendo o canal dele. Pô, o Pedro Doria está conseguindo fazer um trabalho hercúleo. Escrevi logo no início. Isso. E eu gosto muito dele, é amigo pessoal faz muito tempo. E outra é a Silvia Bassi, que é uma veterana de tecnologia, junto com a Cris De Luca, que estão fazendo um canal chamado The Shift, que é um canal de jornalismo só sobre tecnologia. E, aliás, se vocês quiserem uma outra dica interessante, eu gosto muito dessa questão de ciência e tem um veículo, que é uma revista de ciência, que chama New Scientist. O que acontece? É conteúdo científico, mas os caras fazem super bem feito. Então, tem podcast, tem canal de vídeo, tem uma newsletter, tem um aplicativo, tem o site, eles fazem um webinar direto. Hoje mesmo eu comprei um webinar dos caras, paguei lá 15 libras, estou pagando. Então, assim, você percebe que tem gente conseguindo fazer um projeto de divulgação de ciência que parece que é sustentável. E estão seguindo, né, estão fazendo direitinho. Então, não é impossível. Né? Essa revista do New Scientist não é impossível. Você pega o próprio New York Times, que estava afundando, de uma hora para outra eles conseguiram reverter e estão conseguindo ser sustentável de novo em termos de assinatura. A questão no impresso ou no coisa? No impresso ou no digital? Digital. 0,25 centos, alguma coisa assim. Então, você percebe, alguns não conseguem, sei lá, o Estadão não acerta a mão nunca. Né? Cara, os exemplos estão por aí. Mas eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. A tendência é desesperar. Eu acho que a gente não pode desesperar, porque sempre tem alguém que consegue, entendeu? Então, alguns exemplos que eu estou dando aqui, o New Scientist é um deles, o Pedro Doria é outro, que está conseguindo se estabelecer como ele é historiador, né? Historiador e jornalista ao mesmo tempo. Então, você percebe que vale a pena a gente começar a perceber que tem gente
que está tentando falar outras linguagens, ir para outros canais, tentando... Falando fora da caixa. Então, cara, não é impossível. Eu morro de inveja, porque eu não tenho conseguido fazer isso. Eu estou tentando fazer sozinho, não sei qual é o meu problema. Mas tem gente que está conseguindo, cara. Tem gente que está conseguindo. Então, o trabalho que o Pedro Doria toma tiro o dia inteiro, cara, porque quando você se expõe, como ele se expõe, ele não é um cara, ele sai fora dessa história de esquerda, ele sai fora das caixinhas, ele não é esquerda nem direita. Toma tiro de todo mundo, bicho. Todo mundo só toma tiro. Eu não sei como é que ele tem saúde. Você pega a Lúcia Guimarães, que está em Nova York e tal, e também dá muito a cara para bater. Eu não sei como é que o plano de saúde do cara não foi cancelado. Até uma brincadeira que eu estava fazendo com a Lúcia. O sindicato jornalista não segura, cara, porque o plano do sindicato jornalista não é bom. Porque você só toma via Qualicorp, é uma porcaria. É muito troll. Mas mesmo assim, apesar das plataformas não ajudarem e tal, a gente tem alguns exemplos que me dão esperança. Né? Eu faço o que eu faço porque eu tenho miolo mole, eu não ganho nada com isso, o que eu faço não é sustentável. Eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer, né? Eu gero conteúdo porque eu acho que eu tenho que fazer. Mas quer dizer, existem sinais por aí que dá para ser feito. Mas eu acho que a gente não pode desistir, porque senão a gente vai ser um tsunami de porcaria, né? Um tsunami de lixo, né? As pessoas vão retroceder, a gente está virando para uma Idade Média nova, é uma coisa louca. A gente está voltando para... Talvez você venha, por um lado, uma vertente, porque o Pedro Doria e tudo mais, ele vem como jornalista mesmo, né? Se apresenta como conteúdo jornalístico. O seu posicionamento ele é mais conteúdo cultural, tecnológico. Isso. Então, eu acho que tem aí essa vertente, talvez tem essa... Mais ou menos. Você mudar essa questão do algoritmo... Você pega um personagem, por exemplo, como Marta Gabriel, que eu respeito bastante. Ela é uma palestrante, escritora, né? Então, assim, algumas pessoas conseguem. Né? Algumas pessoas conseguem. Como, eu não tenho muita certeza. Mas eu acho que o principal aqui, que acho que eu estou tentando trazer para vocês, é que, pelo menos para mim, né, a maneira como o cenário se desenvolveu fez com que eu rasgasse tudo que eu sabia, joga no lixo, esquece. Né, tudo que eu pressupunha, esquece. Que ferramentas que eu tenho para tentar entender esse mundo conectado e onde as pessoas estão mostrando quem elas realmente são. Porque antes a gente dizia, o povo, a audiência, o leitor. Não, cara, agora é todo mundo, cara. Todo mundo tem o mesmo smartphone, todo mundo tem o mesmo YouTube na mão. Né? A gente foi dar uma volta no quarteirão, cara, todo mundo ali vendo videozinho, mandando coisa, então não dá mais para a gente pensar naquelas grandes categorias abstratas. Coitado do Durkheim, se ele vivesse hoje, acho que ele ia reescrever tudo. O Marx também, qualquer um. Porque, cara, mudou muito. Né? As pessoas estão muito empoderadas e elas são diferentes do que a gente imaginava. Não tem mais a bala mágica, né? Pois é isso aí, bicho, acabou. Então não tem aquela coisa assim, eu sou a vanguarda, sei lá, eu sou o Lenin e eu vou conduzir o proletariado. Que esquece, cara, que você não vai conduzir patavina nenhuma. Né? O cara vai pensar. Se conduz um pelotãozinho só e olhe lá. Olha lá. Peraí, Vitória, você tem uma pergunta para fazer para o René? Tenho sim. Não sei como faz para baixar minha mão, gente, agora. Sou idosa, prefiro com tecnologia, me perdoa. Assim, ó. Boa ideia. Mas só para te falar uma coisa que eu achei muito interessante, que o meu professor de filosofia ele me falou, e você falou algo similar, que antigamente as pessoas que não sabiam de nada, elas efetivamente não sabiam de nada, elas eram um copo vazio, e hoje em dia elas são um copo cheio de churume. Não é que elas não sabem de nada, elas sabem um monte de coisa que não existe, elas sabem um monte de coisa inválida. Tá ótimo. E sabe qual é o problema, Vitória? Isso é uma coisa louca, que é o seguinte, você pode acreditar que a Terra é plana e o teu celular não para de funcionar. Entendeu? Você pode pensar o que você quiser, o teu celular continua funcionando. Você pode achar que tem anjos, você pode achar o que você quiser. O Google funciona do mesmo jeito. Então, o que é engraçado, porque antes você tinha um mundo em que, se você tivesse a informação errada, isso tinha consequências. Né? Você tinha consequências. Agora não tem, entendeu? Você pode acreditar que a vacina é uma porcaria, mas se você for no pronto-socorro, eles vão te atender.
entendeu? Não é que... Né? Então, isso é uma questão curiosa, porque ciência, ao mesmo tempo, espalhou para todo mundo os seus benefícios, mas o cara pode... Engraçado, ele não tem gratidão, né? Ele abre a torneira, ele não pensa na Sabesp. Né? Ele pode achar, esse governo é corrupto, ele sai água. Por que saiu água da torneira? Não devia sair. Né? Se você não acredita nisso, não devia sair água da torneira. Né? Mas, então, essa é uma questão muito louca, porque o cara pode pensar o que ele quiser, ele vai achar que é tudo uma questão de doxa, de opinião. Né? Então, quando você equaliza tudo... Eu lembro que, eu vou confessar, eu sempre fui muito, continuo sendo, eu acho o Obama uma figura fascinante, eu acho um milagre que o Obama tenha acontecido, eu achei que eu fosse morrer se ver um Obama. Né? E aí, quando eu vou compartilhar dessa minha admiração, porque o cara é articulado, o cara é correto, etc. e tal, eu vou falar com gente mais bem informada do que eu, é tudo marketing, isso é mentira, ele não é assim, não. É publicidade, ele está fingindo, a família dele não é legal, é tudo mentira. Aí você fala, e o Trump? Não, então, o Trump é true. O Trump é true, porque o Trump fala o que ele pensa. O Bolsonaro também fala o que ele pensa. E o celular do cara continua funcionando. Né? Não é louco isso? Virou um negócio do tipo, em vez de quem em terra de cego, quem tem um olho é rei, virou um negócio que em terra de cego, quem tem olho está fudido. Você vai ser... Quer dizer, começam a valer... critérios muito tribais, a gente retrocedeu. De novo, porque não faz diferença. Né? Você a ignorância, é porque, assim, a ignorância, querendo ou não, vou falar uma coisa que vocês me perdoem, deixa eu terminar antes de me cancelar. A ignorância é uma dádiva, né? Porque, tipo assim, ó... Isso é piloto automático. E a vacina é ruim. Legal, existem 300 pessoas que eu vou chegar lá e que tem menos neurônio do que eu vou chegar assim, a vacina é ruim, as pessoas vão falar, a Terra é plana, e a gente vai conversar. Isso. E vai ser ótimo. É a burrice empoderada. O cara não é mais sozinho. Antes, o cara que era burro era um recalcado, ele ficava no cantinho. Ele não precisa ficar no cantinho, ele pode ficar no cantinho e criar um grupo no WhatsApp, o grupo do cantinho, com chapéu de burro, e vai ser um grupo com 256 pessoas. Exato. Renê. Exato. Exatamente. A ignorância vai servindo de escudo. Vitória. Cara, esse livro que chama Resistência ao Conhecimento, ele é meio chato, mas ele ajuda bastante a entender essa história. Até porque, de repente, alguns grupos acadêmicos podem ser resistentes, alguns partidos políticos podem ser resistentes ao conhecimento, porque, cara, por que eu vou mudar? Né? Mas se eu mudar de opinião, é que nem, sei lá, você tem todos os seus amigos corintianos, aí de uma hora para outra, acho que eu vou virar São Paulino. Mas se eu virar São Paulino, eu estou frito, vão me matar. Né? E você continua sendo corintiano mesmo sem gostar. Né? Então, tem vários mecanismos aí que é difícil e, de novo, acho que você tocou um ponto interessante, Vitória. O que é maluco hoje em dia é que você pode acreditar no que você quiser. As coisas continuam funcionando. Não tem mais, você não vai ser mais... Você vai encontrar o seu grupo, você não vai sair isolado, porque, olha, vamos voltar para a evolução humana. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser rechaçado, porque quando ele é expulso, ele não tem chance de sobrevivência. Quando você pega qualquer história antropológica, a pior coisa que pode acontecer é você ser expulso do grupo, porque você vai morrer. Bulinado. Quando você tem um nome isso, ostracizado, exilado, etc. E cancelado. A pior coisa que pode acontecer com você é você ser expulso. Né? Então, hoje em dia, quem era burro não é mais expulso. Ele vai encontrar um grupo do QAnon, entendeu? E você vai lá, o QAnon vai invadir o Congresso. Então, ninguém tem mais medo de ser expulso, porque ele sempre vai se encaixar em algum lugar. Então, ele não precisa nem ter vergonha de ser um cretino, né? Porque ele não vai, de repente, é chique você ser cretino, né? Mudou o status, eu não sou mais um cara que era humilhado, né, o oprimido, porque veja bem que engraçado, porque de repente pode ter um discurso de opressão. Você está até na presidência, vira presidente. Não, tá fácil, né? Os últimos presidentes que a gente teve não passavam em nenhum psicotécnico, imagina. Quanto? Se tivesse um psicotécnico em Brasília, imagina, só quem passava ali, o Fernando Henrique. Aí eu acho que cabe entrar no papo. Você não acha que a gente precisou ir tão longe na tecnologia, na curva da tecnologia? Aí a gente chega na Singularity University. Ai, meu Deus. Precisou então bater no teto para retroceder.
Não, então, gente, é o seguinte, que, na verdade, eu não posso ficar muito mais, a gente está com meu pai aqui em casa, então daqui a uns minutinhos tem que encerrar. Mas Eu posso só fazer a minha outra pergunta, então? Mas, Vitória, desculpa aí. Manda. Depois eu falo com o Renê. Imagina. Porque assim, eu posso não ter a cara de CDF que o Luan tem, mas eu também gosto muito, sabia? Ela é Muito CDF também. bem, muito bem. Somos todos CDF, senão a gente não estava aqui. Todo mundo CDF aqui. Exato. Então, enfim, eu tenho um projeto para sair, na verdade, que é de politização sociopolítica, né, dentro das escolas. E a minha intenção, na verdade, seria fazer exatamente aquilo que você criticou hoje, né? Seria entrar nesse mundo do marketing, da empresa que te abraça, para conseguir conectar, para conseguir conversar com as pessoas. Era fazer, tipo, uma página que trouxesse isso, mas com informações relevantes. Você acha que esse é o caminho errado para tratar de sociopolítica com jovens? Posso ser franco? Não tenho a menor ideia. Na verdade, você tem que testar. A única coisa que eu sei hoje, assim, sendo muito sincero, qualquer certeza que eu tivesse foi embora, a gente tem que testar. Eu acho que tem várias questões curiosas que, para mim, hoje, se eu fosse fazer qualquer coisa, não só o seu projeto, primeiro ver se as pessoas já não estão fazendo alguma coisa sozinhas. Porque provavelmente elas já estão fazendo alguma coisa, já estão se organizando. A questão é como é que você pode entrar nesse universo delas de uma maneira respeitosa, não tipo, eu sou cabeção que vai iluminar vocês. Não, elas já têm um universo que está indo bem sem você. Né? Como é que você pode, de alguma maneira, entrar com muito respeito? Né? Eu não sei, e aí muitas coisas podem ser chave. Quem vai ser o porta-voz? Vai ser você? Vai ser uma outra pessoa? Você vai, eventualmente, elencar uma pessoa daquele universo que, olha, você vai ser o porta-voz, não vou ser eu, né? Vamos trazer você, vamos ouvir você. Né? Eu acho que tem que testar, eu acho que, não sei, por intuição, eu acho que muito da postura que a gente tinha, que era uma postura muito de cima para baixo, né? Eu sei, você não sabe, eu estou construindo as ferramentas. As pessoas já se viram com o WhatsApp, né? As pessoas já se viram de alguma maneira. Como é que a gente pega carona nisso? Quem que elas respeitam? Né? Quem são as pessoas que elas ouvem? Né? Como é que essas pessoas falam? Né? Será que você consegue pegar carona nisso ou não vai ter salvação nunca? Né? De repente, eu tenho alguns lugares que... Eu posso contar uma história engraçada? Uma vez me chamaram para fazer uma palestra numa faculdade de tecnologia. E minha mulher, eu estava sem carro, ela falou, na saída eu pego você, eu te dou carona, tal. E ela chegou mais cedo, e ela entrou e sentou lá atrás para assistir. Ficou quietinha lá. E aí tinha aquele bando de gente, de desenvolvedor ali e tal, e assim que eu comecei a falar, ela tinha dois caras na frente dela, ela falou que um cara cutucou o outro e falou, esse cara cheira, acho que ele é viado. Eu não tinha nem aberto a boca. Eu falei, porra, você não me deu nenhuma chance. Em 30 segundos o cara já me cancelou. Né? Então, o que eu podia ter feito para evitar? Né? Será que eu não tinha nenhuma chance ali? Será que eu podia ter vencido essa barreira de outro jeito? Então, eu acho que a gente tem, ainda mais pelo ranço da academia, eu tendo a achar que a academia é coxinha. Tendo, entendeu? Porque os professores que eu sei, eles ficaram naquela posição defensiva de sentar em cima dos mesmos livros, Pierre Levy, essa coisa chata toda, né? E tentar adequar a realidade à teoria dele. Embora tenha feito tenha cursado universidades, né? Só para deixar... Tomara que sim, eu não tive essa chance. Não, eu parei, eu não vi nada, mas deve ter, eu tenho um certo... não fez nada, fez USP, fez tudo, você fez... mas eu fiz na década de 80, tem dó, aquilo era uma vez. Galápagos. Só para deixar claro, incentiva aí, o vídeo vai ficar gravado. Não, gente, mas a gente tem que achar, a gente tem que realmente achar bons professores, carreiras, assim, caminhos legais. Por exemplo, a Beth Saad tinha um curso na USP que era sensacional de digital. A Beth Saad tinha uma pós-graduação ali interessantíssima. Eu tenho uma entrevista com a Beth Saad que eu vou mostrar com vocês. Era uma pós, lato sensu, na USP, de digital, que chamava Digicorp. Porra, formou um monte de gente boa, eu fui lá também. Então, tem espaços legais. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que evitar um pouco essa postura platônica. Olha, eu vi a verdade, eu vi as formas universais, vocês estão na caverna de Platão, eu vou trazer vocês para fora e ver a luz. Não, as pessoas estão produzindo, né, coisas que são relevantes para elas. Né? Como é que a gente entra nessa aventura e consegue agregar alguma coisa?
É isso que eu acho que para mim, se eu fosse pensar alguma coisa hoje, seria isso. Né? Faz um TikTok, Vitória. Eu não sei dançar. Vou lançar um TikTok, gente, fica tranquilo. Eu não sei dançar, como diria aquela música. Eu não sei dançar bem devagar. Não, mas tem uma coisa também, tudo bem. Você não quer falar da sua formação, década de 80, que você fez, USP, Casper e tudo mais, mas tem todos os outros cursos, eu acho que. Cara, que você fez Roberta, essa na boa, caralhada toda. eu não tô vou sentindo... vou falar o nome. Mas tem o Mundaréu que você fez, eu acho que até por conta. Olha, eu vou acho que contar até o por seguinte. conta dessa coisa de tentar entender, que você continua tentando entender. Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu estava numa palestra na Vivo, acho que estava eu e o Gil Giardelli. E aí só tinha estudante. E aí uma mocinha falou: olha, eu não sei se eu faço faculdade ou se eu faço um curso online. E o Gil falou: olha, tem tanto curso online. Eu falei: é o seguinte, o melhor da faculdade não é tanto o curso, o melhor da faculdade é você estar convivendo com pessoas diferentes de você, né, com professor. A experiência da universidade é uma coisa única, porque, de repente, você pode encontrar pessoas que te inspiram, um mestre. Ficar fazendo coisa picadinho online nunca vai ter isso. Né? Agora, esse envolvimento que você pode ter com um grupo, com um time, com uma equipe, trabalho de grupo, projetos, um professor que seja mais legal do que o outro. Cara, isso, a saudade que eu tenho da ECA, eu nem lembro o que eu aprendi na ECA, deve ter tudo ultrapassado, mas foi a experiência da ECA. Sabe, ir para o estúdio com o pessoal, hoje eu faço câmera para você, você vai para o switcher, não, hoje eu vou produzir, você vai dirigir. Então, essa experiência da academia é muito legal. Eu recentemente tive chance de entrevistar a nova diretora da Escola Politécnica, que é a Lied. E o que acontece é que a Poli hoje mudou. A Poli hoje dá projetos para os alunos, eles fazem projetos em equipe, eles fazem projetos com a comunidade, eles participam de competições internacionais e eles podem, inclusive, fazer mais de um curso ao mesmo tempo. Então, eu conheci uma menina que fazia civil e, ao mesmo tempo, fazia arquitetura. Né? Então, você começa a perceber que a universidade está mudando. Você tem que fugir dessas coisas rançosas, tem muita gente rançosa, e vai atrás desse pessoal que está pensando em impacto, em como é que você resolve problema, como é que você se engaja com a sua sociedade. Né? Eu acho que essa coisa do cabeção isolado, né, que só vai seguindo um caminho muito autodidata, eu acho que a gente perde alguma coisa. Né? Eu acho que uma coisa aqui que me dificulta a vida hoje é que eu estou me sentindo um pouco isolado, eu precisava estar mais conectado com gente, inclusive para falar que eu estou falando besteira. Não, mas espera aí. Eu lembro uma vez que você falou do seu carro, o seu e da sua mulher, que você comprou um carro, aquele ecológico. Elétrico. E que deu um monte de problema. Porque na verdade, problema porque os carros maiores. Eu lembro dessa história. Não lembro, eu não lembro. Peraí, temos carros elétricos. Vou lembrar, peraí. Que para estacionar o carro com fumaça. Tem uma história ótima. Então tá vai, assim, porque quando você tem carro elétrico, você vira assunto, entendeu? Você tem que se preparar, a hora que você vai pegar o teu carro no estacionamento, você tem que separar 10 minutos para conversar com o manobrista, porque o cara vai perguntar um monte de coisa, porque todo mundo é fascinado e tal. E uma vez a gente estava dirigindo na Faria Lima, um puta de um trânsito horroroso, e aí, do lado do carro, tinha um carro que era uma picape, caindo aos pedaços, cheio de material de construção, o motorista estava todo zoado. Ele fez sinal assim, aí eu vi que ele queria conversar, eu abaixei o vidro, ele falou: cara, é elétrico? Eu falei: é. Ele falou: porra, parabéns, cara, você está no caminho certo. Aí ele fez um gesto assim em volta: ó, isso aqui está tudo errado, a gente vai deixar um planeta cagado para os nossos filhos, cara. Você está certo, esse é o futuro. O cara de uma obra, de uma picape zoada do lado, né? Então, isso foi uma experiência muito legal. Né? E eu cercado de Land Rovers e, né, sei lá o que, Jaguar, essas coisas chatas da Faria Lima. Né? Foi mais ou menos essa história. Mas acho que o que é legal, que assim, eu percebo que tem não só uma geração, tem uma questão geracional, mas também tem uma questão de uma classe baixa que agora está crescendo e que eles têm uma visão muito mais legal do que o pessoal Nutella. O pessoal Nutella acha que ia ficar no privilégio o resto da vida. Agora, o pessoal que está com faca no dente e sangue no olho, o pessoal que vem da perifa, tanto faz, cara, eles têm uma visão de empenho, de impacto, de colaboração, é que nem o Edu Lira. Eu gosto muito do Edu Lira por causa disso, é um bom exemplo para mim.
Ele não saiu da FGV, ele não saiu da SPM, ele não saiu do ITA. Ele saiu de Paraisópolis, cara. E ele senta na mesa com o Satya Nadella da Microsoft. É nesse patamar, o cara. O cara é foda. Meninas, ó... Davi, você ia perguntar alguma coisa? A Ênia também tinha uma pergunta para fazer. Davi, você tinha levantado a mãozinha? Deixa o René descansar. Não, é que realmente, assim, eu tô com o meu pai aqui em casa então, hoje. Tá, não, então vai, René, você tá com o pai. A gente pode marcar outra se vocês quiserem, quando vocês quiserem. Aliás, eu vou dar o meu contato aqui, ó, eu vou dar no chat aqui, para vocês... Coloca aí para a galera, para a Vitória fazer contato. Vitória, aí que você precisar. Porque eu sou exatamente assim, eu adoro. Então, pronto, você faz contato com o René aí, já resolve seu conta TCC, comigo, seu trabalho que você precisar aí. Ó, aqui tem tudo que é meu, tá? Podcast, LinkedIn, o Diabo a 4. René de Paula. Bum, foi. Pronto, mandei para vocês aí. René, super obrigada. A live vai ficar gravada, eu vou dar uma editada nela, dar uns cortes assim, básicos, né? E a gente se fala. Qualquer coisa a gente agradeço. Qualquer coisa me chama de novo, que eu adorei conversar com vocês, tá bom? Super, 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 super. O Bira não teve oportunidade de falar, mas eu também não vou dar a oportunidade dele falar, porque se ele abrir a boca, a gente só sai daqui amanhã. Bira, a gente marca outro, brother. A gente marca outro. Ó, o pessoal rindo, ó. Marca outro aí, sossegado, tô dentro. Obrigada, René. Boa noite. Obrigado, René. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, René. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.